Vamos lá, então. O próximo exemplo aqui que eu farei com vocês vai ser o exemplo número 7, né, da sequência aqui, que vai ser o seguinte. Eu suponho que eu tivesse aqui, gente, uma função f de x, vamos colocar assim, raiz quadrada de seno de x elevado ao cubo, uma conta assim. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso aqui, quantas funções vocês enxergam? 3. Quais são elas? A raiz quadrada, o seno e x ao cubo. Está correto, é isso mesmo. Então, na verdade, tem 3 funções aqui compostas, né? A raiz quadrada é uma função, o seno é outra função, e o x ao cubo aqui é uma terceira função, certinho? Então, aqui, gente, o primeiro passo é você identificar quem são as funções, né? E identificar em qual ordem que elas aparecem. Elas estão aparecendo na ordem da raiz, depois do seno e depois aqui do x ao cubo. Então, é nessa ordem que eu vou calcular a derivada. Aí vamos prestar muita atenção que desse tipo aqui de exemplo, eu ainda não fiz nenhum. Então, vamos colocar assim, seno de x ao cubo elevado a 1/2. Primeiramente, eu não posso juntar esse 3 com esse 1/2 aqui. Porque esse 3 aqui é o expoente só do x. E aqui é seno de x. Então, perceba que entre 1/2 e o x ao cubo tem um seno, tem uma função envolvida aqui. Então, não pode pegar e juntar esse 3 aqui com esse meio aqui. Tem que pegar e derivar as 3 funções numa sequência aqui. Então, vamos lá. Primeira função que eu enxergo é esse meio aqui. Desce esse meio, aí fica seno de x ao cubo elevado a meio menos 1. Beleza? Então, a primeira função foi derivada, que foi descer esse meio e subtrair uma unidade. A outra função que eu enxergo aqui, pessoal, é o seno. A derivada aqui do seno é quem? É o cosseno. Então, vai ficar cosseno de x ao cubo. Perceberam que inicialmente eu derivei o meio, repeti o seno de x ao cubo. A outra função que eu enxerguei aqui foi o seno. A derivada do seno é o cosseno de x ao cubo. Então, eu vou repetir o x ao cubo aqui. Agora que eu vou derivar o x ao cubo, que vai dar, então, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado, então. Tenta ver se vocês conseguirem acompanhar passo a passo a conta. Que agora só falta fazer alguns ajustes de questão estética mesmo. Nesse caso, vamos dizer assim, o miolo da questão é o x elevado a 3? Na verdade, tem 2 miolos aqui. O primeiro miolo é o seno de x ao cubo. O seno de x ao cubo é o miolo do meio. Vou elevado a 1/2 aqui. Aí eu repeti todo ele. Aí depois, o miolo do seno foi só o x ao cubo, que aí deu um cosseno. Percebeu que tem 2 miolos aqui? Tem um miolo geral para a raiz e depois tem um miolo só para o seno, que foi o x ao cubo. Ok. Certo? A gente vai fazer outro exemplo. Calma aí que depois a gente pega e faz outro exemplo aqui. O que dá para fazer aqui, gente, ó, meio menos 1, essa continha aqui, ela vai dar menos meio. Ajustando isso aqui, o que vai acontecer? Ó? Fica f' de x igual 3x ao quadrado vezes cosseno aqui do x ao cubo. Essa expressão que está elevada a um expoente negativo, eu jogo ela para baixo. Então, fica um 2 aqui, raiz de quem? De seno aqui do x ao cubo. Perceberam? Isso aqui veio para baixo porque estava elevado a menos meio. Aí joga para baixo, aparece a raiz, fica dessa maneira aí. Certo? Deixa eu fazer mais um exemplo com vocês, então. Vou pegar um exemplo que é o seguinte, pessoal. Vou colocar assim um f de x
Vamos pegar aqui um seno, pode ser, elevado à terceira de um x elevado à quarta potência. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, quantas funções que eu tenho e quais são as funções? Percebam que aqui tem um detalhezinho a mais para a gente poder notar e considerar. Alguém se arrisca a dizer, pessoal, quantas são e quais são? São 4, né? Como é que é? São 4? Não, são 3. Bom, vamos lá, gente. É porque X a quarta é uma só, então, no caso, né? x a quarta é uma função só, concordo com você. Concordo com você. O S8 aqui, quem que é? É o Vitor? Isso. Beleza, Vitor. Às vezes aparece seu nome, às vezes aparece o celular. Ok, então. Não sei. Ok, então vamos lá. Então, no caso aqui, fica S ao cubo x a quarta. Essa conta aqui, gente, vai ser o seguinte. Você pode enxergar essa conta como ela sendo assim. Quando você tem esse ao cubo aqui, essa notação é uma notação equivalente para essa notação aqui. Ó. Você poderia colocar um seno de x à quarta elevado ao cubo. Então, colocar esse 3 aqui em cima do seno, ou colocar esse 3 por fora, assim, são notações equivalentes. Mas essa notação aqui é a notação mais usada. Então, só que aqui fica mais fácil para enxergar. Vocês podem perceber que, de fato, a primeira função que eu tenho é o 3, a segunda função é o seno, e a terceira função é o x a quarta. Então, tem 3 funções compostas aí. Tá? Então, agora eu vou calcular a derivada. Então, só lembrando, sempre que aparecer um expoente aqui, dessa maneira em cima do seno, não em cima do x, em cima do seno, é equivalente a você pensar dessa maneira aqui. São notações equivalentes. Aí vamos lá. Esse 3 passa para cá multiplicando, fica 3 seno de quem, pessoal? De x. A quarta. Bom, 3 menos 1, quanto que é? É 2. Entenderam a primeira parte da conta? Beleza. Então, o primeiro miolo é seno de x a quarta. Agora, a derivada do seno, pessoal, quem que é? É o cosseno de x a quarta. Repetiu x a quarta aqui novamente com o miolo. Agora, a terceira e última função que eu enxergo é o x a quarta. A derivada aqui do x a quarta é 4x ao cubo. Moral da história, pessoal, ajustando isso, fica assim, ó. Se eu pegar 3 e multiplicar pelo 4, vai dar um 12. Fica 12x ao cubo, seno. Esse ao quadrado aqui, ó, ele pode ser colocado aqui, seno ao quadrado aqui de x à quarta. Você tanto pode deixar esse ao quadrado por lá de fora, como colocar aqui. Mas essa notação aqui de baixo é uma notação muito mais utilizada. Vezes o cosseno do x à quarta. Então, Professor, pode falar. No caso, x a quarta elevado a 2. Não teria que multiplicar? Não seria x a oitava, no caso? Não, porque esse ao quadrado aqui, Vitor, é do seno e não do x à quarta aqui. Porque entre esse ao quadrado e o x à quarta tem a função seno no meio. Se fosse só x à quarta ao quadrado, igual tu está falando que se não tivesse o seno aqui, aí sim, é só multiplicar 4 vezes 2 daria um 8. Mas não é o caso, porque esse ao quadrado aqui é do seno e não do x à quarta. É uma situação diferente. Entendi. Beleza? São detalhezinhos. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, pessoal. Bem interessante, inclusive. Suponha que eu tivesse aqui, então, a função f de x igual a 7x mais raiz de x ao quadrado mais 6 elevado aqui à quarta potência. É uma conta que parece que é difícil, mas não é.
Bom, essa conta aqui é o seguinte, pessoal. Como eu tenho um 4 aqui em cima, o primeiro passo é dar um jeito de trabalhar com esse 4 aqui. Ah, tá. Eu pergunto a vocês, quantas funções que vocês enxergam aqui nessa conta? Vou fazer diferente. A primeira função que você enxerga aqui nessa conta é quem que é? Quarta potência. Quarta potência, correto. Agora, olha só. Olha dentro do parênteses aqui. O 7x e a raiz quadrada aqui tem alguma coisa a ver um com o outro? Acho que não, né? Não, porque não tem de fato. Como é uma soma, eu posso calcular essa derivada aqui e essa aqui separadamente. Então, na verdade, aqui, pessoal, olha só. Eu trabalho com 4, que é o expoente geral dessa expressão. Depois, eu calculo separadamente a derivada do 7x e a derivada da raiz quadrada do x ao quadrado mais 6. Por que é separado? Porque é uma soma. Se fosse uma multiplicação, eu teria que utilizar a regra do produto, o que não é o caso aqui. Então, essa conta vai dar o seguinte, ó. Vamos começar pelo 4, com calma. Fica 4, aí repete o miolo. Elevei a terceira potência. Depois que eu faço isso, vou multiplicar agora a parte de dentro. A derivada aqui do 7, pessoal, do 7x é 7, mais a derivada dessa expressão aqui. Aqui vai dar uma complicaçãozinha que eu vou fazer aqui embaixo para ter mais espaço. Vamos lembrar o seguinte, se eu tenho x ao quadrado mais 6 raiz quadrada, isso aqui, na verdade, eu posso colocar como sendo potência com expoente fracionado. Vou colocar para cá, ó. Elevado a meio assim, tá? E vou derivar. Deixa eu fazer um 2 um pouco melhor. E vou derivar agora. Percebam só que esse meio aqui, gente, ele pode pegar e passar de que maneira? Multiplicando. Então, a derivada dessa expressão aqui, ela fica assim. Ela fica meio vezes quem? X ao quadrado mais 6, elevado meio menos 1, menos meio, vezes a derivada de x ao quadrado mais 6, que é 2x. Aí eu fecho parênteses. O que eu quero destacar para vocês, que eu vou escrever na próxima linha, é o seguinte, é que esse 2x, ele multiplica somente a derivada do x ao quadrado, o x ao quadrado mais 6 elevado a menos meio. E não multiplica o 7. Porque essa expressão 2x aqui, ela é oriunda dessa derivada aqui. Não tem nada a ver com 7, que é separado. Eu vou escrever mais uma linha que vai ficar mais fácil para enxergar isso. Quer ver? Logo, essa derivada aqui, ela fica assim. Ela fica 4, 7x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 6 elevado ao cubo, vezes 7, que é esse 7 aqui, mais essa expressão aqui, esse 2 cancela com esse 2 aqui. Aí fica x sobre o x ao quadrado mais 6, dessa expressão aqui. Então, perceba, eu cortei o 2 com 2, e essa parte que eu joguei lá para baixo. Professor, de onde veio o 2x? Tá. O 2x aqui, ele veio da derivada de x ao quadrado mais 6. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada do 6 é 0. Beleza. Mais alguém, pessoal, que perguntar sobre essa aqui? Eu vou, então, passar para vocês aqui, pessoal, mais um exemplo e o último exemplo de hoje, para depois pegar e passar uma atividade, então. Vou fazer mais um exemplo aqui. Professor, explica de novo. Tá. Vamos lá, eu posso explicar assim. Vamos pegar por partes. A primeira coisa que você tem que enxergar aqui
é a primeira função que nós temos. No caso, a primeira função que eu tenho é esse 4 aqui. Eu começo a partir dessa derivada. Aí, vamos lá. Esse 4 ele vale para todo esse parênteses aqui. Então, pega esse 4, joga ele aqui para baixo e subtrai uma unidade. 4 menos 1 dá 3. E repetir o miolo. A próxima etapa aqui, então, é calcular quem que é a derivada desse miolo aqui. Então, por exemplo, a derivada aqui do 7x é 7, é direto. Tem que ter na mentalidade de vocês que a derivada dessa expressão 7x, com essa raiz aqui, uma não influencia na outra. Por que uma não influencia na outra? Porque aqui eu tenho uma soma. Se eu tenho uma soma, eu calculo cada uma em seu momento. Então, a derivada de 7x é 7, e agora, separadamente, vou calcular a derivada dessa raiz aqui. Aí, como é que eu faço? Tem que lembrar que x² mais 6 fica elevado a meio, porque se é raiz quadrada, é só você pegar e colocar elevado a meio. Como é que deriva, então, essa expressão? Desce o meio, multiplicando, subtrai uma unidade. Meio menos 1 vai dar menos meio. Repetir o miolo, que é o x² mais 6, e a derivada aqui do x² mais 6 é 2x, porque a derivada de x² é 2x. A derivada do 6 é 0. Aí, essa expressão aqui, esse 2x, ele vai multiplicar somente essa parcela. Liga esse pedacinho de novo, professor. Tá, essa parte aqui final, né? Vamos lá. Só um detalhezinho, Guilherme. Você entendeu por que aqui é menos meio? Não. Ó, como é que você deriva, então? Não vai descer esse meio aqui. Deixa eu fazer aqui no rascunho para poder ficar melhor para entender. Se eu tenho a função f de x igual a raiz quadrada de x² mais 6, eu posso colocar f de x igual a x² mais 6 elevado a meio, né? Aí, derivando aqui, fica x² mais 6 elevado a meio menos 1, porque subtrai uma unidade. Mas ele teria que colocar 1/2 também na frente, não? Sim, aqui eu coloquei, que eu tinha me esquecido, tá certo. Tinha que colocar assim. Ah, entendi agora. Aí, vezes 2x aqui. Aí, corto 2 com 2. Aí, no caso, meio menos 1 é menos meio. Aham. Aí, joga para baixo e aparece uma raiz aqui. Entendeu agora? Tranquilo? Entendi, professor. Beleza. Ô, Pamela, você conseguiu entender a minha ideia aqui ou você quer fazer uma outra pergunta? Quer que te explique de uma outra maneira? Tranquilo. Qualquer coisa também pode perguntar depois, tá, pessoal? Pode mandar um WhatsApp aí, que eu fico à disposição de vocês. Nesse período que a gente está sem contato, sem aula presencial, né, sem contato físico nas aulas, a gente pode pegar e fazer assim. Vocês podem pegar e mandar as perguntas pelo WhatsApp que eu respondo. Bom, vamos lá. Vou fazer então mais um exemplo aqui, pessoal. Que é o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Exemplo 10. Aí o 9 acabaria aí, professor, do jeito que ficou? Acaba. Porque se você quiser mexer nisso aqui, quiser multiplicar, entendeu? Você não vai ganhar muita coisa não, ô Vitor. Então, como você não ganha muita coisa, se quiser mexer, deixa como está. Eu acho que a gente só ganha trabalho se quiser mexer. Você não dá para simplificar muito essas contas. Não dá para juntar coisas de maneira que fique uma conta um pouco mais agradável. Então, fica assim mesmo. Beleza. Beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, então, pessoal. Que é esse exemplo aqui, ó. Temos aqui vou chamar de H. Um H de x igual a um 3x mais 1 elevado à sexta, que multiplica uma raiz de um 2x menos 5. Eu queria que vocês olhassem essa conta aqui com calma, pessoal, e me dessem algumas sugestões para poder resolvê-la. Só um detalhe, tudo que eu falei para vocês até na aula passada continua sendo válido. Regra do produto, professor? Regra do produto. Por que regra do produto?
Porque tem uma multiplicação. Exatamente. Então, se tem multiplicação, tem que aplicar a regra do produto. Simples assim. Aí, pela regra do produto, vou chamar isso aqui de F. Isso aqui de G. Beleza. Então, vai ficar a derivada da primeira, que multiplica a segunda, mais a derivada da segunda, que multiplica a primeira. Logo, essa conta aqui vai dar o seguinte, ó, a galinha de x vai ser quem? A derivada de 3x mais 1 elevado à sexta, a primeira conta, a primeira função que eu enxergo, esse 6 aqui. Então, fica 6 que multiplica 3x mais 1 elevado à quinta potência, né? Porque subtrai uma unidade, repetir o miolo, multiplicando pela derivada do miolo, quem que é a derivada do 3x mais 1? 3. Então, percebam que até aqui, pessoal, derivei a primeira função, vou multiplicar pela segunda. E agora eu vou derivar a segunda função. A derivada aqui do 2x mais 5, vamos lembrar o seguinte, raiz quadrada de 2x mais 5 equivale ao quê, pessoal? A 2x mais 5 elevado a meio, não é isso? Vou fazer aqui de lápis, ó. Isso aqui é 2x, na verdade, menos 5 elevado a meio. Aí, como é que eu derivo? Vou colocar aqui embaixo para caber. Fica mais 1 sobre 2, 2x menos 5 elevado a quem? A menos meio, porque subtrai uma unidade aqui, né? Meio menos 1 dá menos meio. É a mesma história daquela conta anterior. Repetir o miolo, que é o 2x menos 5. Professor, Oi. não dá para resolver essa conta sem usar essa regra da cadeia, não só usando a primeira que você fez? Regra do produto? Não. Porque aqui, perceba, eu tenho uma raiz de 2x menos 5. Não tem só o x aqui. Lembra que eu falei? Quando não tiver só o x, é regra da cadeia. Aqui tem 3x mais 1 elevado à sexta potência. Não é só um x à sexta. Então, na verdade, aqui a gente acaba utilizando concomitantemente a regra do produto com a regra da cadeia. Utiliza as duas ao mesmo tempo. Ah, sim, entendi. Obrigado. Nada. Então, fica 2x menos 5 elevado a menos meio, vezes 2, que a derivada de 2x menos 5 é 2, que multiplica a primeira função, que é o 3x mais 1 elevado à sexta potência. Vale muito a pena aqui você pegar e colocar o nome nas funções. Ó, essa primeira função aqui, gente, até aqui, é a f'. Essa aqui é a g. Essa aqui é a g'. E essa aqui é a f. O que vai dar para fazer aqui agora, então, é a gente pegar e dar uma ajustada, mas pouca coisa. Ó. Exemplo, dá para cortar esse 2 com esse. Então, ajustando para colocar numa linha só, a gente vai ter o seguinte, ó, olhando para cá, não tem nem... O que dá para fazer nessa primeira conta aqui é juntar o 6 com 3, que dá um 18. Nada além disso. Na segunda parte aqui, pessoal, aqui tem um mais, né? Vamos colocar um mais. Ó, essa expressão aqui tem expoente positivo. Essa aqui tem expoente negativo. Aqui tem expoente positivo, fica aqui no numerador. E aqui tem expoente negativo, vai para o denominador. No caso, 2x menos 5 elevado a meio, negativo, joga aqui, aparece uma raiz. E acaba aí, pessoal. Eu sei que essas contas não são muito fáceis, tá? Porque à primeira vista, assim, eu admito que são contas que têm uns detalhezinhos, né? Bem específicos assim, né? A pessoa pode acabar se confundindo, mas depois de um certo tempo fica natural. E o meio, o João, tá vendo esse 1 meio que está aqui? Eu cortei esse 2 com esse 2 aqui. Aí ficou só 1 mesmo. Mais alguém aí, pessoal, quer perguntar alguma coisa sobre essa conta aqui especificamente?
Eu vou passar, então, uma atividade para vocês, pessoal, tá? Vou anotar aqui a atividade dessa parte aqui, para a gente poder corrigir, então, na quinta-feira. Mesmo horário, a gente faz mais uma aula de correção de atividades. Aí eu vou mandar para vocês as fotos dessa matéria aqui, das notas. Vou publicar no YouTube a aula, tá? E vou mandar uma atividade para vocês que a gente pega e faz a correção na próxima aula, tá? Eu vou selecionar aqui, e depois eu pego e mando pelas fotos para vocês a atividade, tá bom? Aí, se ninguém quiser perguntar mais nada, a gente para por aqui e continua, então, na quinta-feira. Mesmo horário, 1h30. Beleza? Então, pessoal, então a gente para e continua quinta-feira, tá bom? Até quinta.